Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, um pouco ainda no clima de Natal, mas esse é o primeiro vídeo de 2025. Espero e desejo que vocês tenham passado umas boas festas, tudo em calma, com muita saúde e com as pessoas que realmente são importantes para você. Vamos lá. Bom, são quadrinhos, eu coloquei quadrinhos emocionantes. Embora eu goste muito deles, eu acredito que as histórias são bem bonitas e com possibilidades de grandes reflexões. Eu não fiz resenha propriamente dita, tá? Eu vou mais apresentá-los, são 2 quadrinhos. Eu vou mais apresentá-los do que, na verdade, fazer uma resenha. E aí, se vocês tiverem interesse, se vocês acharem interessante, aí vocês adquirem, tá? Bom, o primeiro é esse aqui, Inesquecíveis. É do Fabien Tomé, da editora Nemo. Bom, esse quadrinho aqui, o autor, o Fabien Tomé, tá? Ele é composto, ele coloca aqui na quarta capa, de 6 histórias reais, 6 testemunhos inesquecíveis, onde o autor, contando, né, como ele fez o quadrinho, ele solicitou através das redes sociais dele que as pessoas contassem a sua história. E depois de um tempo, ele reuniu essas histórias e escolheu 6 daquelas que ele achava mais interessante. E foi o que ele fez. Resgatou essas histórias e transformou elas em quadrinhos. Então, assim, são histórias reais. Esse Inesquecíveis, né, não é uma obra de ficção, tá? São relatos de pessoas reais, né? Não são obras de ficção, ok? Bom, a primeira, tá? Aí são 6 histórias, eu vou dar uma contextualização das histórias, né? E depois eu vou ler uma, que ela é bem curtinha, só para vocês terem uma ideia da escrita dele. Ó, o desenho do Fabien Tomé, ele é sempre muito um desenho, eu digo assim, utilitário, né? A importância nos quadrinhos dele é a história em si. O desenho é uma forma ilustrativa, mas não é o que chama a atenção, ok? Bom, a primeira história chama A Vida Entre Parênteses. O que é essa história? Ó, a história dessa família aqui, ó. A mãe e os 2 filhos, é um casal. A menina é maiorzinha e o menino um pouquinho menor. O que é então? O pai aqui já falecido e a mãe num processo de luto um pouco complicado. Um dia bate na porta dela um pastor. Ela deixa entrar, tal. E aí esse pastor vai conversando com ela, e aí ele volta e vai fazendo diferença para ela, tá? As palavras desse pastor vão apaziguando a dor dela da perda. E eles acabam, né, sendo incluídos nessa religião. É uma religião evangélica, ele não diz qual é, mas é uma religião de contexto evangélico, tá? E aí toda a família, os filhos são pequenos, né? Toda a família se envolve nessa questão da religião. Do meio do quadrinho em diante, tá? Ele é um dos mais compridinhos. A filha, né, uma jovem já, uma adulta jovem, ela começa a questionar a forma com que ela vive, porque é uma forma, entre aspas, diferente, né? Porque a religião traz algumas regras, traz alguns conceitos, algumas crenças colocadas em caixinhas, né? E ela começa a questionar. E o interessante do quadrinho é esse questionamento que ela faz em relação àquilo que ela, na verdade, ela cresceu ouvindo, né? Porque ela era pequena, devia ter aqui, sei lá, 5, 6 anos quando aconteceu. E aí ela vai questionando. Então, o interessante do quadrinho é o questionamento dela em relação a crenças e conceitos em relação à religião, tá? O
O segundo é o coração e a vocação, tá? Só que esse eu vou pular, porque é ele que eu vou ler para vocês. Então eu vou continuar na apresentação, aí depois eu retorno. Combinado? Bom, a terceira é a carta de perdão. Para cada história ele coloca uma cor mais específica, né? Então aqui, ó, essa aqui é a cor que vai predominar, tá? O que é a carta do perdão? É a história dessa jovem aqui, agora ela tem 31 anos, mas ela vai contar uma história passada há algum tempo atrás, onde ela conhece um rapaz e esse rapaz acaba violando ela sexualmente. E o que aparece no quadrinho é a atitude dela, né? Ela não fica quieta e ela vai procurar os direitos dela em relação à violência que ela sofreu, ok? A quarta história, tá? É esse aqui, preservar as lembranças. Ele vai fazer um relato de quando ele era pequeno, tá? Ele morava na África, em Ruanda, e naquela época estava havendo aquelas disputas, né, de classes, de etnias, e ele era pequenininho, e ele vai contar para nós a incompreensão que ele tinha, de repente a família deixar tudo, pegar tudo e ir para um outro lugar, das pessoas que podiam ou que não podiam ir, essa diferença de classes, né? Por que essa diferença entre as pessoas, né? Por que isso pode, não pode, eu sou melhor, eu sou pior. Então, assim, ele vai contando a incompreensão dele naquela época de todo esse burburilho que aconteceu, não só com a família dele, mas com todo mundo ali em Ruanda e no país inteiro. E depois ele finaliza já o entendimento dele enquanto adulto. É uma história, infelizmente, muito real, né? Essa coisa das brigas de etnias, né? De gangues, seja lá o que for, né? Bom, a quinta história é o alinhamento perfeito dos planetas. Aqui, ó, vai dar essa contextualização de cor. O que é o alinhamento perfeito dos planetas? Eles se conhecem assim, tipo na pré-adolescência, eles ainda estão no colegial, um casal. E assim, eles se dão muito bem e vai passando, a vida deles vai se desenrolando e eles, embora um goste do outro, eles não conseguem se expressar. A vida vai tomando rumos, eles vão fazendo escolhas a qual eles não conseguem ficarem juntos. E depois de longos anos, o cara já casado, com filhos, se ela não casa, tá? Ela tem alguns relacionamentos, mas ela fica assim. E depois aí, na idade de adulta, já na faixa mediana aí dos 40 por aí, eles se reencontram. Então, assim, os percalços na história sobre o que foi acontecendo, o que foi levando eles a vida foi maior, vamos dizer assim, né? A vida foi maior do que o sentimento que um tinha pelo outro, mas um sentimento que não morreu, né? E aí, assim, o alinhamento perfeito dos planetas é como se, é uma metáfora, né? É como se a vida deles fossem alinhando, até que chegou um ponto onde realmente eles se declararam e se entenderam. Uma história também bem interessante. Por ser uma história real, né? Não é uma ficção, eu achei bem interessante. E a sexta é a juíza, a confiança da juíza. Nome, né? E essa aqui vai ser, acho que uma das histórias mais longas. É a última história. A história de um rapaz que desde pequeno não havia necessidade, não havia o porquê, mas ele furtava. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele tinha consciência de que ele não precisava, mas mesmo assim, e aí a palavra que eu estou falando, consciência, ela é equivocada, porque se a pessoa tem consciência, ela não faz. Tinha um impulso que era maior que ele. E ele foi se metendo, quanto mais ele crescia, mais ele ia aumentando essa periculosidade desses furtos,
né? Até chegar aí em graus aí perigosos. Até que ele foi preso. Ele não era um bandido, ele não era uma pessoa má, ele simplesmente se metia em confusão, né? Até que ele foi preso, ficou 2 anos e nessa prisão uma juíza, quando foi ver, né, ver se ele podia sair ou não, se ele tinha se comportado tal, ela confiou nele, né? E ela fala, né, que ela acreditava nele, no potencial dele e que assim ela estava liberando ele, né? Tipo saem assim, né? Ele não estava livre da pena, mas ele podia ficar solto até o término da pena. E ele sai e ele volta a fazer um erro e ele volta para a prisão. E aí a juíza vai falar com ele novamente. Então assim, e aí tem um momento, depois já nesse segundo momento com a juíza, ele sai e ele toma rumo. A questão é que o que mais me chamou a atenção é que o que fez a diferença na vida dele, por isso fala, a confiança da juíza. Alguém confiou nele. Ele propriamente não tinha confiança nenhuma nele, por isso que ele se metia em confusão. A partir do momento, pelo menos é a minha compreensão da história, tá? A partir do momento que ele encontra alguém que realmente acredita nele, que acredita que ele pode ser diferente, que acredita que ele pode transformar a vida, é como se fosse, sabe, um start, é como se fosse aquele ganchinho, assim, aquela coisinha que você precisava, você já estava preparado, porque daí ele já é um adulto, tá? Ele já fez muita coisa, mas tá, nem sei lá, na faixa de 30, 40 anos. Então, assim, ele, né, encontra alguém que realmente confia nele e e essa confiança nele acaba sendo um incentivo, acaba sendo uma força maior. É aquela coisa assim, primeiro a força vem de fora, depois ela se torna interna. É uma história bem interessante. Eu acho assim que, além da confiança da juíza, ele teve muita sorte, porque ele aprontou algumas e que poderiam ter consequências muito mais sérias das quais teve. Então, tipo assim, ele viveu uma metade da vida aí se arriscando bastante. Mas vamos se dizer assim que ele teve sorte, que ele encontrou alguém que viu nele aquilo que ele não via, né? E que isso acabou despertando nele que ele podia sim, que ele tinha força para ser diferente. Ok? Eu achei bem interessante. Bom, agora eu vou ler para vocês aquela história, ela é bem curtinha, tá? Para vocês saberem, né, como ele escreve, a escrita dele, como que é a narrativa. Ok? Essa aqui é o coração e a vocação, tá? Aí o contexto dela vai ser nessa corzinha, que é amarelo e azul. Então coloca assim, ó. Beatriz, 31 anos, Paris. A história que vão contar não é minha, é a de Marcos e Dora. O Marcos vem de uma pequena cidade no coração do Brasil chamada Ouro Fino. Então, você está feliz, Marcos? Sim, mãe. Fique tranquila. Isso é realmente o que você quer fazer? Então, eu estou feliz também. Aos 11 anos, ele entrou no seminário para se tornar padre. Bom dia, padre. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pronto. Meu computador está dando uma zequinha aqui. Isso. Bom dia, padre. Espero que a gente não esteja muito atrasado. Esse é seu filho? Esse é meu filho. Entre, meu pequeno. Seja bem-vindo à casa de Deus. Espero que você goste. É um grande compromisso que você está assumindo com o Senhor. Sim, eu sei, padre. Sua vontade não esmoreceu com o passar dos anos. Aí o padre falando, Jesus, Filho de Deus, desperta no coração dos jovens o desejo de serem testemunhas da força do seu amor. E aos 20 anos, decidiu ingressar na faculdade de teologia de uma cidadezinha próxima ao Rio de Janeiro. Aí, bom dia, estou procurando um refeitório, por favor, no final do corredor à esquerda. Foi lá que ele conheceu Dora. Tá? Bom dia, você é novato, né? Sim, eu estou no primeiro ano.
Você também estuda aqui? Não, eu sou voluntária. Trabalho em missões sociais ligadas à universidade. Aos poucos, eles se aproximaram. Claro que bossa nova é melhor do que sertanejo. Ela falando. E ele, você disse para me provocar, mas não adianta. Até que ela, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Sou todo ouvidos. É um pouco delicada. Fica tranquila. Você quer casar comigo? Eu te amo muito, Dora. Fiz a escolha de servir ao Senhor. Eles continuam amigos e Marcos acabou sendo ordenado padre. E assim você se torna um servo de Cristo. E algum tempo depois, eles conversando, tá? Dessa vez sou eu que tenho que te contar uma coisa. É delicado, o quê? Fica tranquilo. Consegui uma bolsa para estudar teologia na Alemanha. É provável que não volte tão cedo ao Brasil. Mas você sempre será minha amiga. Mas a Dora não era o tipo que desiste facilmente. E aí, aqui agora já estou falando da Dora, tá? Você tem experiência na área? Não, nenhuma. Mas eu tenho muita motivação. E ela se tornou comissária de bordo. Senhoras e senhores, aterrissaremos em breve. Obrigado por viajarem com a gente. Assim, quando ela ia para a Alemanha, segure estresse, por favor. Toc, toc, toc. Ela podia visitar o Marcos. Dora, mas o que está fazendo aqui? É uma longa história. Entra, você vai me contar tudo isso. Trouxe uma surpresa para você. Um CD de bossa nova em memória das nossas discussões. Pensei que talvez você sentisse falta disso. É muito bom ver você. Marcos, sim. Você mudou de ideia? Mas o Marcos continuava resistindo a ela. Durante todos esses anos, Dora, eu queria casar com você. Lamento. Dora conheceu outros homens. Dora, você gostaria de ser minha esposa? Desculpa. Mas ela sabia bem o que queria. Dora, lamento. Era o Marcos e nenhum outro. Agora o Marcos. Toc, toc, toc. Bom dia, monsenhor. Tenho uma coisa para lhe dizer. Marcos acabou voltando para o Brasil. A temperatura no Rio de Janeiro é de 32 graus, desejamos-lhes uma boa estadia. Dora, Marcos, Dora, quer casar comigo? Com todo o prazer. Ele deixou de ser padre e se tornou professor de alemão. E eu nasci, alguns meses depois. Marcos e Dora são meus pais. No fim das contas, é a minha história também. É isso, né? Só para vocês terem uma ideia, né, da escrita do autor, né? E decidirem. Como eu falei para vocês, é um quadrinho emocionante, as histórias são reais, assim, que a gente convive. E não é igual, mas o mesmo contexto. E de repente pode ser aí um ponto de reflexão para cada um de vocês. Então eu vou depois deixar certinho, né, o nome, a editora. Vocês decidem, né? Eu faço uma apresentação e vocês escolhem aquilo que mais desejarem. O segundo quadrinho, hoje eu vou apresentar dois, tá? É esse aqui, é uma fábula. Porque os protagonistas não têm ser humano aqui. Os protagonistas são todos animais, embora a gente entenda que são metáforas do ser humano. Então, cada animalzinho aqui, cada situação contextualizada pelo Jeremias Morro, da editora Veneta, tá? Também eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma certa contextualização das histórias e vou ler uma, tá? Para vocês saberem. Aí, mas primeiro eu vou mostrando para vocês
para você também ver o desenho, né? É um desenho bonito, não é nada excepcional, mas também é um desenho gostoso de ver. Essa primeira história, tá? Ela chega a falar do touro. A história desse touro aqui, ó. Estão vendo? É a história dele. E ele é o protagonista, mas tem o lagarto de Komodo junto com ele. Bom, esse touro aqui acredita, tá? Que tem um cometa, ele vê nos sonhos dele, tá? Que tem um cometa, ó, aqui nessa página aqui, lá em cima, que vai cair exatamente ali na ilha. Ele acredita piamente nisso. E o que ele está fazendo? Ele está empurrando a ilha para tirar da rota de colisão. E aí vem o lagarto de Komodo e eles começam a conversar. Então, assim, uma história super interessante, muito bonita, tá? Sobre o esforço aí, né, de que alguém acredita realmente que vai acontecer. Tá? Não vou ficar falando da história não, tá, pessoal? Só tô dando aí para o que é a história, tá? A segunda história é desse avestruz, ó. Tá vendo que ele tá com a cabeça enfiada debaixo da terra? Ele acredita que ele é muito feio, né? E o dia lá em cima, o sol, as coisas é tão bonito, tudo é tão bonito, e ele é tão feio que ele fica com a cabeça enterrada na terra, tá? Inclusive tem uma passagem aqui que ele lembra o patinho feio, ó. Quando ele vai se olhar na água, a ondulação da água, né? Aí que ele acha que ele é um monstro mesmo. E aí vai passar até que um dia ele descobre, né? Que, né? Tem mostrando. Ele descobre que ele não é tão feio assim, né? E que ele tem sim o direito, né, de ficar com a cabeça para cima. É claro que ele vai interagir. Eu achei interessante, né, que o avestruz com a cabeça para cima, para o céu, né, e ele vai interagir aqui por último com a topeira na terra. E é nesse momento a qual o avestruz, ele, entre aspas, né, pessoal, é tudo uma metáfora, mas assim, é quando você toma consciência que você é muito maior do que a sua aparência, né, de que você tem algo dentro de você além da sua aparência. Então é como se essa toupeira, né, é aquela coisa assim, sabe, daquela sombra que a gente tem da gente, é como se ela viesse para a luz. Quando a toupeirinha vem, eles interagem um com o outro, e a qual ela se descortina daqueles preconceitos, daquelas crenças, e ela, cabeça erguida, e ela vai para o mundo, mas ela leva a toupeirinha. Por quê? Porque a sombra nunca nos deixa. Nós podemos emitir luz nela. Nós devemos emitir luz nos nossos conteúdos sombrios, daquilo que nos deixa triste, nos deixa cabisbaixo. Devemos olhar como o avestruz, cabeça para cima, consciente, refletindo, pensando, chegando a conclusões e repensando. Só que a toupeirinha vai junto, porque isso é um processo enquanto estamos na Terra. A gente nunca vai deixar de ter alguma questãozinha que torna o nosso dia um pouco nublado. Sempre vamos carregar, faz parte do psiquismo humano, da natureza humana. Por isso a toupeirinha vai com ele. Tá? A história, se nós formos colocar num contexto da dinâmica psíquica, ela é muito interessante, principalmente nessa questão que eu achei assim. Eu tenho certeza, né, que esses autores conhecem psicologia, e se eu posso arriscar um pouquinho de psicologia junguiana, né? Essa questão de que você está sempre na luz, trazendo a escuridão para ser iluminada cada vez mais, tá? A
quarta história é do estorninho, mas aí o estorninho eu vou pular porque é o que eu vou contar, tá? Então depois a gente vê do estorninho, que é uma das histórias mais curtinhas e eu achei interessante também. A outra é do elefante, desse elefantezinho aqui, ó. É uma contextualização de memórias, tá? Ele tem o avô que já está bem velhinho e esse avô traz a memória da humanidade. E o avô está tentando passar toda essa memória, toda essa bagagem para esse elefantezinho, porque na verdade ele vai ter que dar continuidade nessa memória. É a memória de tudo, da origem do planeta, de tudo. Então é a jornada desse elefantezinho, né, entendendo o porquê da importância, né, de se ter e de se conquistar e de se manter essa memória, tá? E aí é claro que ele vai encontrar outros bichinhos. Eu fiz uma contextualização, tá? Não tem como, né? Com a psicologia junguiana, óbvio. Bom, eu já falei para vocês que a gente acredita nessa memória ancestral milenar planetária, que é o que está configurado no elefante, tá? Aí ele vai encontrar um ratinho nessa jornada dele. E esse ratinho, o que ele contextualiza é que ele tem aquela memória de um dia. A responsabilidade de cada ratinho é de manter na memória tudo, ó, esse quadro aqui, tudo que ele contextualiza, tudo que acontece dele num dia. Então ele tem a memória 8, você entendeu? Ele faz parte de uma sociedade ali deles, e cada um é responsável por trazer aquela memória. Então, memória de um dia, assim, bem viajando, tá? É a memória familiar, é a memória ancestral que nós temos, pelo menos é o que eu acredito, né? Tem a memória da origem de tudo, do planeta, de tudo da vida. Aí depois tem aquelas memórias que nos chegam mais, que é nossas memórias ancestrais e familiares. E depois ele vai contatuar com um peixinho. E o peixinho tem segundos de memória, né? A memória dele é bem curtinha, é tipo assim, que é aquela memória do dia a dia, que é aquela memória que você busca resgatar. No final do dia, vocês buscam resgatar a memória de vocês, de tudo aquilo que passou de mais importante e que mais tocou vocês. É de um dia. Vocês têm isso? Eu acho totalmente louvável no final do dia você fazer um resgate e você se lembrar do que é que aconteceu com você, o que resultou naquilo para os próximos dias. Então, essa história aqui, para mim, representa essa questão da importância fundamental de estarmos sempre cultivando a nossa memória, tá? E no final, ele vai encontrar, eu achei o animal bem inusitado, porque esse animal, ele vai dar umas instruções bem legais para o elefantinho. Eu achei assim muito inusitado, uma hiena. Falei, mas uma hiena? Uma hiena sábia? É meio porque a gente está acostumado a dizer que da hiena ela é por instinto, né? Aquela coisa assim que não tem, entre aspas, né? Não tem pensamento e reflexão nenhuma, a não ser sobrevivência e comer, sobrevivência e comer. E ele encontra a hiena, e é a hiena que vai dar aí, vai acompanhá-lo e vai dar as últimas instruções para ele, falando, né, porque ele tá muito preocupado, né, de como que ele vai conseguir, né, ele tão jovem, guardar tudo isso. E ela dá, assim, em termos gerais, tá, de que tudo tem memória. Toda a vida no planeta deixa rastros. Ó. Você vai explicando para o elefantinho. Tudo na vida deixa rastros
deixa pegadas, deixa história, deixa memória. Ele não precisa se preocupar com isso, porque isso é natural da vida. É natural de todo ser vivo no planeta deixar os seus rastros, deixar a sua memória. Eu achei assim muito, muito, muito bacana. Porque é isso, não é? O que a gente guarda da nossa memória? Não são os rastros, a gente não deixa rastros? Pegadas? Tudo deixa rastro e pegadas. Tudo que existe no planeta, orgânico, inorgânico, deixa rastro. Vida é memória. Eu achei assim, de uma beleza, de uma assim, sabe, assim, eu só achei inusitado aí, né? Porque na verdade é um contraste muito grande, né? Que se a gente for ver de dinamismo psíquico entre o instinto e a razão, aí a gente coloca, né? Aí quem sabe, né? O autor quis dar essa junção que somos, né? Somos instinto, razão e consciência. E o elefantinho vai com a sua razão na expansão da consciência junto com o instinto. É como na última. Ele tomou consciência da sua importância, mas ele levou a sombrinha junto. Porque é isso. Isso é ser humano. Ok? Muito bom, muito bom, muito bom. E a sexta história é a última, que é o discurso da Pantera. E assim, ele não coloca nome em nenhuma das histórias. O único nome que você... Porque na verdade é o discurso da Pantera. Aconteceu um fato na ilha, que tudo acontece nessa ilha aqui, os animais são todos nessa ilha. Lembra a ilha que o touro está empurrando? Então todos estão nessa ilha. Acontece um fato e eles precisam decidir. E o animal sábio aqui, né, é a pantera. Então, assim, todos os animais... Ah, não, desculpa, esqueci, tadinho, do caranguejo. O caranguejo ermitão. Eu pulei ele. Deixa eu mostrar aqui. O caranguejo ermitão. É um caranguejo que ele nasce sem a coraça. E a vida dele é achar uma coraça, ou seja, é achar a casa dele. E aí vai passar, ele vai encontrar com outros bichinhos do fundo do mar, a qual, né, aí o fim eu vou deixar para vocês. E ele vai aprendendo aí, né, e vai nos mostrando a necessidade de ter a casa, de ter um lugar chamado seu, tá? Então tava pulando aí o tadinho do caranguejinho. Aqui, ó. Aqui ele tá na busca dele por uma concha pela sua casa, tá? E aí, sim, aí na última história tem um contexto aqui. Aí, ó, aí todos os animais estão se dirigindo ao monte com o discurso da pantera. Só que antes de eu lidar com essas últimas palavrinhas do discurso, eu vou ler a historinha do estorninho, né? Que eu falei pra vocês que eu ia ler. Oxe, tá aqui. Até pra vocês saberem aí. Ó, essa é a história do estorninho. Eu achei ela também muito interessante, tá? Tá num bando, né? E aí ele fala assim, falta estorninho, ele está lá embaixo. Como ele não nos vê? É de propósito? O que você tá fazendo aí? Vamos embora. Ah, tá. Tô sim, tô indo. Qual o problema, maninho? Ah, nada não. Sei, tô vendo que tem alguma coisa. Estava só pensando, por que a gente sempre e ainda sempre pega o mesmo caminho? Porque é o melhor. Como é que você sabe? Nossos ancestrais desbravaram todos os caminhos do mundo por nós, arriscando a vida. Esse caminho perfeito é herança deles. Saibamos aproveitar.
Ah, bem, acho que eu teria preferido viver no tempo dos ancestrais e visitar o mundo quando tudo ainda era possível. Estorninho, no entanto, você vê os lugares. Pense no destino das minhocas, por exemplo. Mas elas não conhecem o mundo visto de cima. Elas não sabem o que elas perdem. Mas eu sei. Estorninho, o que você está fazendo? Volta aqui. Estorninho, para com isso. Volta para o grupo. Ah, você está aí? Olha ali embaixo, atrás da montanha. Dá para ver um laguinho. Ah, você é doido. A gente está saindo da corrente. Um pouco mais e a gente se perde. Já vou. Porta do sul à vista. Vamos fazer uma parada. Alimente-se bem e depois a gente não para mais até chegar ao mar. Aí esse estorninho acha uma andorinha. Senhorita Andorinha, é mesmo verdade que, passado o grande mar, a senhorita atravessa todo o continente dourado? É claro que é verdade. E que as montanhas são todas de areia lá embaixo? É verdade também. A Andorinha, você só tem que vir conosco, verá por si mesmo. Eu gostaria muito, mas não posso deixar o grupo assim. A Andorinha, vamos, vocês estorninhos são tão numerosos, um a mais, um a menos. Ah, ninguém vai perceber. Estorninho, estão prontos? Prontos. Esperem, estorninho. E ele abandona o grupo e ele vai com a Andorinha, tá? E aí ele olha lá embaixo, aquelas vacas são enormes, ele tá vendo 2 elefantes. Sabe os elefantes? O velho e o jovem, ele acha que é vaca. Então, você nunca tinha ido tão longe? Jamais. É o desconhecimento, né? Ele sai da rota, né? Ele, desde que nasceu, ele acompanha uma única rota, um único caminho, vendo sempre as mesmas coisas. Né? Tanto de bicho como da própria estrutura da terra e tal. Quando ele faz um outro caminho, é diferente. E aí ele começa a ver coisas que ele desconhece, tanto que ele acha que o elefante é uma vaca. E que é o que acontece, né? Quando a gente sai da rota, quando a gente sai daquilo que é conhecido, né? É óbvio que a gente vai encontrar muitas coisas que a gente não sabia que existiam, né? Porque a gente acredita que aquilo existe só, e não é nem que a gente acredita, é que o nosso psiquismo, ele só dá conta daquilo que a gente tem consciência, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sabe, do resto fica no escuro, tá? Aí ele, eu acho que eu tô vendo o mundo pela primeira vez. Poupe suas forças, estorninho, essa viagem é bem mais longa do que a que você já fez até agora. E ele, nada mais pode me parar. Ele já está suando. Tudo bem, me sinto febril. Não comi nada na parada da Porta do Sul. Ah, você não pode nos seguir sem comer. Ali é uma praia, alcance rápido alguma coisa. Corre, o tempo urge. Aí ele vai, dá um mergulho, pega um bichinho, um caranguejinho. E ele continua, só que daí ele está tão cansado, é aquela coisa assim. Ele estava acostumado com o ritmo do bando dele. Esse ritmo das andorinhas é um ritmo diferente. Ele desconhece, faz coisas que, pelo desconhecimento, embora a andorinha tenha falado para ele, mas ele estava tão empolgado no novo caminho, nas novas experiências que ele estava tendo, que ele foi com um ímpeto e gastou toda a energia que ele tinha. E aí não conseguiu mais acompanhar o bando e ficou no chão. Entende? Aí de vez em quando aparece o avestruz, lembra da história? De vez em quando aparecem os outros bichos da história. Eles estão numa ilha, né? E aí ele fica ali sozinho, ele acaba ficando sozinho, até que ele encontra uns bichos bem diferentes, né?
E aí, então, o que aconteceu contigo? Eu queria vir à África, depois do mundo inteiro. Mas aí eu me machuquei, porque naquela coisa toda ele acaba machucando a asinha quando ele cai no chão de exaustão. Minhas asas estão quebradas, não vou ver mais nada além do bico na areia. De onde você vem? Do norte, de cima do grande mar, que lambe o continente dourado. Exatamente o que a gente precisava, suba. E aí tem uns bichinhos no lombo, né? É um rinoceronte. E aí os bichinhos vão se apresentando para ele. Fala assim, eu sou Upa-Upa, venho do sul da África. Malífaga, venho de uma grande ilha do sudoeste. É bem longe, além do grande oceano. Eu sou o Caio Azul, venho do noroeste do outro canto do mundo. E eu sou o Caio Azul, venho do noroeste do outro canto do mundo. Eles ficam conversando e tal. E aí, eu sou o Estorninho. Bem-vindo a bordo, Estorninho. Cante com a gente. E juntos vamos recompor o mundo. E aí ele segue esse bando cheio de passarinho no lombo do rinoceronte. É isso. Ok? Então você vê que é uma história totalmente humana, né? Daquela coisa da necessidade de você sair da caixinha, da necessidade de você fazer uma outra rota. É claro que você tem que ter reverência, né, aos seus ancestrais. Você tem que ter respeito, você tem que respeitar aquilo que eles deixaram, aquele conhecimento, porque na verdade o conhecimento que eles deixaram foi a base, porque a gente não vem do nada. Então a gente começa a aprender aquilo que nos foi deixado, aquilo que foi experienciado. E depois a gente pode alçar novos caminhos. Então é como falou, muitos se dedicaram a escolher o melhor caminho que eles acreditavam que era. Não quer dizer para sempre, imutável, né? Mas tem que ter respeito, tem que ter reverência. Então é o que nós precisamos, ou que na verdade nós deveríamos fazer. Ter respeito por aqueles antecessores em relação a tudo, em relação à vida, em relação a todo conhecimento que eles deixaram e que esses conhecimentos foram base para serem desenvolvidos, para evoluírem. Essa é a natureza, evolução, né? Então, olha, bem bacana. O último discurso da Pantera, ela vai falar, deixa eu só ver aqui para vocês o que ela fala, que eu achei bonito, né? Sobre, lembra que os animais estão se reunindo, e é sobre a morte do touro, tá? O que eles deveriam fazer? Aí ele fala assim, por trás desse ato há um grito, esse aqui não merece morrer como os outros, pois é especial. O touro acaba falecendo de tanto esforço que ele faz para atirar no que ele acredita que é o cometa, tá? Até aqui sempre evitamos hierarquizar as existências. O leão morre da mesma forma que a formiga. A morte não deveria nem ser... a morte não deveria ser nem sacralizada, nem glorificada, nem dissimulada, nem o que quer que seja. Ela é uma simples mudança de estado. Composição, decomposição, nasço, morro, nada de mais, nada de menos, sem lágrimas, sem drama. O dia em que os corpos forem arrancados da corrente da vida, em que palácios forem erigidos aos mortos gloriosos, em que as mortes dos seres mais próximos forem vingadas, em que os mortos constrangedores forem escondidos, o mundo estará perdido. Eu lhes peço, continuemos leves, façamos da morte um evento tão inocente como um nascimento. E aí eu vou mostrar para vocês a última imagem, o quadrinho.
é isso, né? Mais uma vez, né? Fábulas, comportamentos humanos, totalmente humanos, e que se você parar para pensar, assim, ó, eu achei super interessante o conteúdo, a mensagem, porque cada história tem uma mensagem, cada história tem um núcleo. O que ele não faz aqui é desenvolver. Claro, né, a história tem o seu desenvolvimento, mas não existe um aprofundamento de cada tema. Eu acho que a palavra melhor é essa. Ele, para cada história tem um tema vigente, né? Ele, para mim, tá? No meu entendimento, mesmo porque são 6 histórias e é um quadrinho curto, né? São histórias curtinhas. Então, assim, ele apresenta o tema, ele dá um certo desenvolvimento, mas o interessante é que esses temas sejam explorados. Entende? Ele mostra o tema, ele mostra, mas aí ele não se aprofunda. Então, essa é a questão do quadrinho. Não tem nada de ruim. Eu só estou falando o que eu senti. As histórias são ótimas. Vocês podem ver, eu falei um pouquinho mais de cada história, mas teria muito mais para falar. Então, assim, na minha opinião, tá? No meu ponto de vista, perfeito esse quadrinho. Deve ser usado não para criança, que eu acho que para criança, eu acho que ela não sei, até pode, tá? Mas eu acho que de pré-adolescente a adolescente, e adulto também, mas adulto aí já faz as suas próprias conclusões. Mas se você der um quadrinho desse para um pré-adolescente, por exemplo, que eu acho que é uma idade, entre aspas, tá, ideal, contanto que você esteja junto. Porque daí é o seguinte, ele apresenta o tema. E o interessante é que tenha um adulto do lado para dar uma destrinchada, para dar uma, você entendeu? Para expandir, que daí o quadrinho ele ficaria perfeito, tá? Gente, óbvio, qualquer um pode ler, tá? Eu só estou dando uma sugestão, estou passando a impressão que eu tive do quadrinho para vocês. Aí, né, claro que vai ficar aí para vocês, vê que o meu aparelhinho aqui deu ar, pronto, vai ficar para vocês se presentearem ou presentearem para alguém, tá? O Discurso da Pantera, Jeremias Morron, da editora Vanita. Aí depois eu vou deixar na descrição certinho, se vocês quiserem adquirir. Ok? Então hoje são essas 2 histórias. Vocês podem ver que são histórias, no meu ponto de vista, emocionantes, muito bonitas e que merecem ser olhadas e refletidas no nosso contexto humano. Ok? Então, eu me despeço, espero que vocês continuem ao longo desses ano de 2025, né, que vocês continuem me acompanhando, colocando algum comentário, compartilhando, dando um like se gostaram, e a gente se vê no próximo olhar.